O sábado foi instituído somente para os judeus? Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui com base apenas na Bíblia se isso é verdade ou se é mentira. Fica comigo porque vai valer a pena para você não cair em falsas doutrinas, em falsas narrativas e preservar a sua obediência ao Senhor, tá bom? Então é rapidinho, logo após a vinheta. Bem, eu separei aqui alguns slides de forma bem didática para te responder em alguns minutos essa pergunta. O sábado foi instituído só para judeus? Então acompanha aqui comigo, ó, esse slide, tá bom? Que eu vou deixar muito claro, eu vou até puxar aqui. Pronto, eu sou Jardel Barros e estou aqui para ajudar você a interpretar a Bíblia do jeito correto, tá bom? Essa é a primeira coisa que eu quero te dizer, ó. É uma grande mentira contada pelo diabo desde o Éden, né? A narrativa, o pai da mentira é Satanás, e ele tem usado pessoas para interpretar a Bíblia de forma errada, com pseudodoutrinas, né? Então, ó, o diabo tem usado pessoas para enganar o povo de Deus. Infelizmente, muita gente está caindo, e eu vou te mostrar aqui de uma vez por todas que essa ideia de que o sábado foi só para judeu é uma mentira, tá bom? E aqui, ó, João, capítulo 8, 32, diz o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então que Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo possa me inspirar, me iluminar e abrir seu coração e a sua mente para você entender e sentir a presença de Deus nessa verdade que a gente vai descobrir aqui agora, juntos, tá bom? Ó, não seja ignorante, aquela pessoa que não busca o conhecimento, tá? Caindo na conversa de líderes religiosos que são usados por Satanás para pregar mentira e esconder a verdade. Olha o que Oséias 4,6 fala, ó. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, né, a verdade, a sabedoria que está na Bíblia, aqui Deus falando, eu também os rejeito como meu sacerdote. Então, quem rejeita a verdade, quem rejeita o conhecimento da Bíblia, Deus rejeita como sacerdote. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. A lei de Deus, os 10 mandamentos que refletem o caráter, a personalidade, né, os princípios de Deus, não pode ser ignorada, tá bom? E é o que muita gente tem feito aí, ó. A Bíblia responde essa questão, se o sábado é só para os judeus, de forma muito clara e precisa. Marcos 2:27. Abre a sua Bíblia aí, dá um pausa se você preferir, para você acompanhar e ver que está na sua Bíblia. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, o número grande é o capítulo, verso 27, o versículo, o número pequenininho. E então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus está falando isso aqui, que o sábado, o dia da criação, de adoração, só foi criado por causa da existência do homem. Se não existisse homem, Deus não criaria o sábado, porque o sábado foi dado para o homem como presente de adoração, de estar em comunhão com Deus. Então, Jesus fala, o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, se não existisse homem, não precisaria de sábado, porque o sábado foi criado com um propósito, tá? E não o homem por causa do sábado. E a gente vai ver isso aqui no original, porque deixa claro o que é que Jesus é Jesus. Se você não acredita na palavra de Jesus, você vai acreditar mais em quê? Você acha que vai se salvar como, né? Então, cristão é aquele que segue a Cristo, que acredita, aceita as palavras dele e vive as palavras dele, né? Então, olha aqui o original. Eu vou deixar esse link aí na descrição desse site, que você coloca o texto e ele te dá o original, grego, hebraico e aramaico, tá bom? Ao olhar o texto original, tudo fica ainda mais claro e evidente. Então, fica aqui comigo que você vai ver, ó. Eu coloquei aqui Marcos 2:27. Eu peguei aqui esse primeiro termo, tá? Foi estabelecido, foi feito, tá aqui, ó. Que significa ginomai, né? A pronúncia não sei se é essa, mas tá aqui, eu clico e ele aparece. É um grego. É a mesma coisa de feito, estabelecido. Foi feito, olha aqui, ó. Tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida. Então esse termo aqui foi feito, tem a ver com vir à existência. Foi criado com essa finalidade, tá bom? Então ginomai quer dizer feito, foi estabelecido lá no Éden. Então isso aqui fica muito claro, aqui tem ainda aqui, ó, aparecer na história. Então apareceu na história, o sábado foi dado lá, foi criado pela primeira vez, começou a existir, recebeu vida no jardim do Éden. Deus falando lá para Adão e Eva, né? E Jesus fala, o sábado foi feito, foi criado, passou a existir por causa do homem, por causa da existência do homem, tá bom? Tanto é que Deus criou os animais e o ser humano na sexta-feira, no sexto dia, e no sétimo dia ele cria o sábado. Ele descansa, a gente vai ver isso aqui, tá bom? Então olha aqui, ó, o sábado foi estabelecido na criação do mundo, não havia judeu. Como é, me diga agora, você que tem raciocínio lógico para ter coerência, como é que o sábado é só para judeu? Tem muita gente dando essa justificativa pífia para não obedecer os mandamentos do Senhor, dizendo que foi só para judeu. Se não existia judeu no Jardim do Éden, filho de Deus, filha de Deus. Só existia Adão e Eva.
Então, o sábado foi estabelecido na criação do mundo. E aí, não tinha judeu. Como é que a pessoa fala e diz que foi criado só para judeu? Adão e Eva era judeu? Então, já mata por aí. Só que ainda vou dar outros argumentos. Fica aqui, ó. Olha o que está aqui em Gênesis 2, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Ó. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Então, Deus concluiu tudo. No sétimo dia, já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Então, no sétimo dia, Deus criou um sétimo dia para descansar, para mostrar que concluiu tudo, que tudo era bom e descansou. E nesse dia que abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra. Então, Deus dá um presente para o humano, lembrar de Deus, descansar no Senhor, porque Deus se cansa. Diga você aí, Deus se cansa? Deus é onipresente, onisciente, onipotente, ele não se cansa. Então aqui é uma linguagem figurada, né, para dizer que Deus decidiu criar um dia de descanso para ter em comunhão, para apreciar tudo, para se deleitar na criação, inclusive o homem, que ele criou a imagem e semelhança dele, né? Então, para o homem descansar nele, em íntima conexão com ele, porque Deus não se cansa, né? Então a Bíblia não se contradiz. Então ele abençoou, santificou, ou seja, santificar é separar para ele, e deu para o homem, e ele deu exemplo, né? Ele não se cansa. Por que ele fez isso? Para dar exemplo. Se ele parou toda a sua obra e descansou, porque o líder, ele faz primeiro, antes de pedir. Não é aquela coisa, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Deus primeiro faz tudo. Tanto é que ele mandou Jesus aqui para dar exemplo, e eu vou mostrar isso para você aqui. Então Deus fez, mesmo sem precisar, ele descansou para dar o exemplo, e aí pede para o homem, abençoou, santificou e pede para guardar. Inclusive, ele pede para lembrar, porque ele sabia que o ser humano ia negligenciar, ia inventar mimimi, desculpas aí, para não obedecer o quarto mandamento, né? Que é lembra-te do dia de sábado, né? Olha aqui outra palavrinha, ó. Ao olhar o texto original, tudo fica mais claro. A palavra homem aqui, a palavra homem dado aqui tem o sentido de antropos, ou antropos, né? Tá aqui, ó. É genericamente inclui todos os indivíduos humanos, é da raça humana, tá falando aqui de humanidade. Não foi nem para Adão só, é para toda a humanidade. Poderiam falar o seguinte, foi dado só para Adão e Eva no Jardim do Éden. Não, só que o termo aqui foi humanidade, foi para homem e mulher, foi para a raça humana, né? Foi criado por conta da raça humana, porque Deus criou para honrar e glorificar o nome dele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, Deus criou para o ser humano mostrar o caráter, o amor, a verdade, a santidade que é Deus, contradizendo o que Satanás tinha levantado, né? Contra o caráter e a personalidade de Deus. Então, o ser humano foi criado para glorificar Deus e Deus falou, olha, esse é o dia que você vai adorar, me honrar, tá perto de mim. Para a raça humana. Isso aqui tá claro aqui no original também, tá bom? Então, fica claro a gente entender que o sábado foi dado lá atrás. Ó. Jesus mostrou claramente que o princípio do sábado é eterno. E foi dado para toda a humanidade como presente de Deus, dele, né? Que ele é Deus. Um dia de descanso junto ao Criador. E eu vou mostrar que Jesus é Deus, que tem gente que não acredita. Os judeus mesmo não acreditam que Jesus é Deus. Imagina, né? Aonde vai os fariseus, os líderes religiosos, né? A discrepância e a ignorância, né? Então já está claro aqui que o sábado foi dado no Jardim do Éden, na criação. Deus deu exemplo, descansou, criou para lembrar dele da criação, de tudo que tinha feito, e deu para o homem, pediu para o homem se lembrar, abençoou e santificou esse dia. Não tinha judeu, então já mata aí um argumento. Mas podem dar uma outra justificativa aqui, ó. Geralmente o pessoal fala isso, mas Jesus veio na cruz e morreu. A morte de Jesus anulou o sábado. Já viu isso? Então presta atenção aqui. Outro argumento que a Bíblia vai tirar aqui, ó, de sintonia para quem acredita nisso. Ó. A Bíblia contém muitos versículos afirmando que Jesus é Deus. Tá? Isso é fato, isso aqui a gente precisa ter claro. João, capítulo 1, de 1 a 3. Ó. No princípio, aquele que era o verbo, era a palavra, estava com Deus e era Deus. Então Jesus era o verbo, era a palavra, haja luz. Ele fez tudo antes do planeta existir. Ele estava com Deus no princípio. O verbo, a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Isso está lá em João. Aí depois vem, ó. Aquele que é a palavra, o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai. Quem foi que veio descer o unigênito do Pai que veio para a terra? Jesus. Então está dizendo que a palavra é Jesus, é o Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Então ele é o caminho, é a verdade, é a vida, e ele é Deus. O próprio Jesus fala isso aqui ó, em João, capítulo 10, no verso 30. Eu e o Pai somos um. Então Jesus está falando que ele é Deus, ele e o Pai é um só.
tá? Aí entra a doutrina da Trindade, o Espírito Santo também, ele diz que deixa o Espírito Santo porque também é como ele, né? Então, mas vamos nos ater aqui, ó. Então, Jesus que é Deus, que tinha dado, que se ele é Deus, ele estava na criação, criou tudo lá, criou o sábado também, e a gente vai ver aqui que ele diz que ele é Senhor do sábado, né? Então, perceba, olha isso aqui, isso que eu vou te mostrar aqui agora para fechar com chave de ouro e você não cair mais nas conversas esfarrapadas da galera que não quer obedecer a Deus e inventa a justificativa para obedecer rituais humanos, tradições humanas da Igreja Apostólica Romana usada por Satanás para mudar os tempos e as leis. Que foi a profecia cumprida, né? Mudou os tempos, o calendário e a lei de Deus, mudando a guarda do sábado para o domingo. Então veja isso aqui para você ver como Deus, Jesus que é Deus, ele fez a obra dele na criação, criando tudo e descansou, e ele fez a mesma coisa enquanto Filho de Deus encarnado aqui nessa terra. Presta atenção nisso aqui que quase ninguém se liga nisso. Então, ó, se liga aqui. Jesus Cristo concluiu a sua obra lá na criação e descansou no sétimo dia, que ele era Deus. E foi Deus que criou tudo. Ele era o verbo, ele era a palavra, e tudo foi criado com a palavra, né? Então, aqui na terra, quando ele veio encarnado, ele também concluiu a sua obra, seu ministério, morrendo no sexto dia da criação. O sexto dia, a sexta-feira. Por que isso? Para ele dar o mesmo exemplo que ele deu lá na criação do mundo, para guardar o sábado, o sétimo dia, descansando no mandamento que Deus, que é ele, estabeleceu lá na criação do mundo. Né? E olha aqui João, capítulo 19, no verso 30. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Quando deram vinagre, furaram, fizeram toda aquela atrocidade com o Filho de Deus, né? Ele fala, está consumado, ou seja, está terminado, minha obra está acabada. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ele morre na sexta-feira ali, dizendo a mesma coisa que ele fez no Jardim do Éden, quando ele cria tudo e fala, ó, terminei a minha obra. Depois que acabou tudo, que viu que tudo era bom, ele descansou. E aqui, quando ele terminou a obra dele também, como Filho de Deus, Jesus, ele também disse que estava consumado, estava feito. O que ele tinha que fazer, estava feito. E olha aqui Gênesis 2, 1, 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, só para lembrar de novo, e tudo que há neles. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra, está consumado, e nesse dia descansou. Então, mesmo Deus que descansou lá no Jardim do Éden, sem precisar, porque ele não se cansa, ele deu exemplo, ele descansou aqui porque ele precisava pagar o preço na cruz para salvar os nossos pecados, fez a obra dele, expiou os nossos pecados, e aí ele descansa. Por isso que Deus, no sábado, Jesus descansou e só ressuscitou no domingo, porque ele guardou o mandamento como ele tinha pedido desde o Jardim do Éden. Abençoou o sétimo dia, santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E a gente pode mudar aqui, ó, na redenção. Presta atenção aqui, ó, o sábado foi instituído no modelo perfeito da criação de Deus. Isso é fato. A Bíblia que está dizendo isso. Antes de existir pecado, o sábado já havia sido dado por Deus. E aí mata esse argumento de Jesus veio, morreu na cruz e anulou o sábado. E aí você vai ver o absurdo, a incoerência, não é lógico, né? Olha aqui, ó. A morte de Cristo veio em função da entrada do pecado no mundo. Então Jesus veio para acabar com a morte, né? Matar a morte, acabar com os pecados. Então, se ele veio para acabar a função dele aqui, de se encarnar, vir para cá, o ministério dele, perdoar os pecados, morrer porque o salário do pecado é a morte, como é que a morte dele pode anular algo que foi estabelecido antes da entrada do pecado no mundo? Então, como é que o sábado vai ser anulado se o sábado já existia antes de ter pecado? Deus deu no Jardim do Éden para Adão e para Eva, não existia pecado. Então, como é que as pessoas ignorantes, sem conhecimento, ficam distorcendo a Bíblia e diz que Jesus morreu na cruz e anulou? Cancelou. Como é que ele cancela uma coisa que existia antes do pecado? Se a morte dele foi para perdoar os pecados. Então, não bate, né? Não tem lógica, não tem coerência, não tem base bíblica nenhuma. Então, mais um argumento aí de quem fala que o sábado é só para judeu, não vinga, e que o sábado foi abolido na cruz. Não vinga, porque o sábado existia antes do pecado, tá bom? Foi dado na criação do mundo, como a gente já viu aqui. E outra coisa ainda, para finalizar aqui, outra coisa aqui, ó, que deixa claro Jesus em Mateus, capítulo 5, no verso 17, para a gente finalizar. Não, ele falando, ó, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir nada, não vim anular nada. Jesus está falando e tem gente ainda, não sei como, com essa narrativa pífia, deixando o diabo usar, colocando fake news, colocando falsa doutrina, dizendo que Jesus aboliu na cruz. Ele aboliu nada. Se ele mesmo está dizendo aqui, filho de Deus, ó, não pense que eu vim abolir a lei, nem os profetas, eu vim cumprir. Ele veio dar exemplo, ele veio mostrar o que é que tem que fazer. Ele guardou, ele descansou no sábado, igual ele fez na criação como Deus. Mateus 12, 8, ó.
pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. E aqui deixa claro, ele fala que ele é o Senhor, ele é o Deus do sábado, ele que criou tudo na criação e criou o sábado para descansar, mesmo sem precisar descansar. Né? Então, tá lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos 2,28, a mesma coisa. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E Lucas 6,5. Por que é que não fala que ele é Senhor do domingo, é Senhor de todos... Se ele criou todos os outros dias? Porque os outros dias ele deixou para o ser humano fazer as suas atividades também. Mas no sábado, ele deixa assim, opa, esse dia aqui eu criei por causa de vocês, para vocês me adorarem. É um dia que é meu, eu quero íntima relação com vocês, tá? Então, tá tudo aqui na Bíblia, vários textos para você ver que lei nenhuma foi abolida, muito menos o sábado, que foi dado na criação. Jesus veio morrer pelos pecados, então o sábado existia antes de pecado, não tinha como ele anular o sábado, porque o sábado existia antes de pecado, tá? Então ele não ia anular uma coisa que ele mesmo fez como Deus, né? É ilógico isso. Então, está consumado quando ele fala, ó, inclinando a cabeça, entregou o Espírito na cruz, e lá na criação, no 7º dia, ele descansou de toda a sua obra que tinha feito, como eu falei. Então, o mesmo Deus continua cumprindo a ordenança do sábado. Então, e aí, cabe a você decidir se você vai ficar com o que a Bíblia diz, só tem texto bíblico aqui, com exemplo que Deus deu desde a criação, e Jesus vindo morrer, morreu na sexta, acabou a obra dele, o ministério dele, se entregou para matar a morte e perdoar os pecados, descansou no sábado, ressuscitou no domingo. Tá? Então essa ideia de que, porque ele ressuscitou no domingo, o dia agora é domingo. Quem disse isso? Onde é que está na Bíblia? Mostra um versículo aí que diz que agora Jesus ressuscitou no domingo, ele fala agora o dia é o domingo. Não existe isso, isso é invenção, tradição humana, coisa do diabo, porque o domingo é o Sunday, o dia do venerável sol, é paganismo, né? É idolatria, e é o que o diabo quer, fazer você adorar outros deuses que não seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então fica aqui esse estudo rápido, com textos, para você entender a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá bom? Que Deus toque seu coração, que o Espírito Santo abra sua mente, te dê entendimento, compreensão, para você realmente entender que se você ama a Deus, ele fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obedecer os mandamentos, obedecer a Deus, é o sinal que você dá de que você o aceita, né? É a prova de amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, fica aqui, eu espero que tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta aqui, se inscreve no canal. É a forma que você tem de agradecer a gente por esse tempinho que a gente dedicou aqui, trazendo esse rápido estudo. E você vai ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas que estão querendo saber a verdade da Bíblia, tá bom? Então, curte, comenta, dá essa moral aí e leva esse conhecimento para outras pessoas. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.